Pessoal, a partir dessa aula, nós vamos começar a ver um conceito que vai finalizar a nossa primeira parte desse módulo relacionado à nossa disciplina de arquitetura e manutenção de computadores. Vai ser a parte para entender como funciona internamente os circuitos de um dispositivo eletrônico como um todo. Principalmente para a gente entender que internamente dentro do processador é assim que funciona. Se utiliza o conceito de funções e portas lógicas para se fazer todas as operações matemáticas possíveis. E as operações básicas aritméticas utilizadas, por exemplo, lá naquele componente do processador que nós falamos, a ULA, né? Unidade Lógica Aritmética. Internamente, é isso que acontece. Quem for fazer alguma faculdade de engenharia, vai se deparar disso em algum momento, tá? Então, nós vamos ver aqui, de forma básica, como é que funciona e como é que são as nossas portas lógicas e funções lógicas, tá? Então, primeiramente, quem propôs, né? Quem criou? Lá naquela primeira parte da disciplina, falando sobre o histórico, vocês devem ter se deparado em algum momento com o inglês George Boole, né? Então, essa lógica, essas funções lógicas e essas portas lógicas, também a gente chama de lógica de Boole, tá? Então, é um sistema de análise lógica criado por George Boole no século XIX. Então, em meados do século XX, o americano Claude Elwood Shannon, também tem até algumas funções, as funções utilizadas em redes, que são as funções de Shannon, sugeriu que a álgebra booleana, né, aqui nós temos a álgebra de Boole, a álgebra booleana, poderia ser usada para análise e projeto de circuitos de comutação. A partir daqui, foi se utilizado para aplicar esses conceitos da álgebra de Boole, que criou lá no século XIX, para criar componentes eletrônicos que utilizassem. E percebeu-se que era muito, muito útil e muito, muito eficiente se utilizar delas, tá? Então, nos primórdios da eletrônica, todos os problemas eram solucionados por meio de sistemas analógicos, era tudo mecânico. Então, todos os componentes internos de um dispositivo eram engrenagens, isso tudo era um sistema analógico, não tinha nada eletrônico ainda. Então, com o avanço da tecnologia, os problemas passaram a ser solucionados de forma pela eletrônica digital, que é baseada na lógica de Boole ou na álgebra booleana. Na eletrônica digital, os sistemas, computadores, né, processadores, processadores de dados, sistemas de controle, codificadores, decodificadores, empregam um pequeno grupo de circuitos lógicos e básicos, que são conhecidos como as portas. Nós vamos ver aqui o conceito de portas, a porta E, a porta OR, a porta não, e flip-flop, que é um tipo de circuito aí que integra diversas outras portas lógicas em si. Com a utilização adequada dessas portas, é possível implementar todas as expressões geradas pela álgebra de Boole, o que é muito importante porque isso vai facilitar a construção dos componentes eletrônicos, a construção principalmente do processador, que internamente vai existir esses circuitos. Então, como é que funciona a álgebra booleana, né? O que é que ela possui? Na álgebra de Boole, há somente os que a gente chama de dois estados, valores ou símbolos permitidos. É o conceito de bit, tá? Você já deve ter visto em algum momento, é o conceito de bit. Existe o estado 0 e o estado 1. Geralmente, o estado 0, o que é que ele representa? Representa o não ou falso, aparelho desligado, isso aqui nós vamos utilizar mais, ó. Mas quer dizer o quê? Que não está passando corrente elétrica, ausência de chave de tensão. Quando você aperta o interruptor da sua tomada e a luz está desligada, quer dizer que está no estado 0. Quando você aperta e a luz liga, quer dizer que está no estado 1. Então, o estado 1, né, representa o sim, o verdadeiro, o aparelho ligado. Então, é isso que eu quero dizer. Quando eu tenho o 0, está desligado. Quando eu tenho 1, está ligado. Então, quando eu tenho 0 é falso, quando eu tenho 1 é verdadeiro. Então, assim, na álgebra booleana, se representarmos por 0 uma situação, a situação contrária é a representação 1. Então, o inverso do 0, aqui vai ser o 1. Portanto, em qualquer bloco, porta ou função, né, que a gente vai chamar as portas ou as funções lógicas, somente esses dois estados são permitidos em suas entradas e saídas. Você não vai ver nenhum outro valor que não seja 0 ou 1 nas nossas portas lógicas, tanto nas entradas delas, como na saída resultante do processamento.
Uma variável booleana também só assume dois estados permitidos, 0 ou 1, tá? Não existem esses dois estados simultâneos ao mesmo tempo. E a álgebra booleana? Nesta representação, nós veremos todas essas portas. A porta E, ou porta AND, a porta OR, ou porta OR, aliás, a porta não, a porta NOT, a porta não E, a negação do E, a negação do primeiro E aqui, que é a porta que a gente chama NAND, a porta não OR, a negação do OR, que é a NOR, inversão dos valores, ou o OR exclusivo, que é o XOR, né, ou XOR. Então, o OR exclusivo. Após veremos as correspondências entre as expressões, circuitos e tabelas verdade. Tá? Então, a primeira porta que nós vamos ver nessa aula vai ser a porta ou a função e a porta AND, né? São a mesma coisa. Então, o que é que ela executa? Ela executa a multiplicação. Lembrando, nós estamos trabalhando com funções lógicas porque elas são responsáveis internamente dentro dos circuitos por fazer as operações aritméticas básicas, multiplicação, divisão, subtração e a soma. Tá? Então, essas vão ser as portas responsáveis por fazer isso. Multiplicação, ou também chamado de conjunção, de duas variáveis binárias, ou seja, 0 ou 1, não é 1 ou 1, isso vai ficar o critério de como vai ser essa porta. Então, a função funciona assim. A função E é a função de multiplicação. Por exemplo, vamos assumir esse circuito aqui. Ó. A chave aberta, como é estado falso, né, não está passando corrente elétrica. Se esse ponto aqui tocar esse ponto, aí sim está passando corrente elétrica, ele passa para a chave fechada, que é chave 1. Então, chave aberta é igual a 0. Chave aberta é igual a 0 e a chave fechada é igual a 1. Vamos assumir esses valores aí como premissa. Ou lâmpada apagada é igual a 0 e lâmpada acesa é igual a 1. Vai dar na mesma situação. Então, vamos supor, a função E funciona assim, né? A função E funciona da seguinte forma. Vamos ver a aplicação prática dela, né? Quais são as situações possíveis quando eu tenho duas chaves com dois valores possíveis? No caso aqui, o 0 ou 1, né? Quando eu tenho todas as chaves abertas, ou seja, todos os valores são falsos, A é falso e B é falso, das nossas chaves, a saída vai ser falsa, porque não está passando corrente elétrica aqui. A segunda opção é quando eu fecho a chave A, ela fica com o valor 1, e eu deixo a chave B aberta. A lâmpada também não vai estar acesa, ainda vai estar apagada, então a saída vai ser 0. Quando eu tenho a chave A aberta e a B1 fechada, A igual a 0, A igual a 0 falso e B igual a 1 verdadeiro, a minha saída vai ser falsa, não vai ligar a lâmpada. E quando eu tenho todas as chaves fechadas, A igual a verdadeiro, B igual a verdadeiro, A igual a 1, B igual a 1, a minha saída vai ser igual a 1 e a lâmpada vai estar acesa aqui. Então, o que é que a gente pode entender de forma geral da função ou da porta E? Da função E é que ela só vai ser verdadeira, ou seja, a minha saída só vai ser verdadeira, ou S igual a 1, que é 1 denota verdadeiro, quando todas as chaves forem verdadeiras. Qualquer valor que não for 1, 1, não vai ter resultado verdadeiro. Ou seja, se não for A verdadeiro e B verdadeiro, não vai ter S aqui verdadeiro. Então, fica fácil de saber e entender que a porta OR só vai ser verdade nesta situação, quando todas as chaves estiverem fechadas. Continuando, vamos ver agora. Aqui tem o resumo, né, de toda essa situação que eu acabei de explicar para vocês. Depois esse slide ficará com vocês. Então, como eu faço para representar? Né? Existe uma forma de escrever isso, de escrever a função E ou a função AND, função lógica. Então, para representar a expressão S, né, a saída vai ser A e B, eu posso fazer assim, S e B. Você pode adotar o símbolo da multiplicação, A.B, A vezes B, vai ser o resultado, onde se lê A e B. Tá? Quando tiver esse ponto, está representando a porta E ou AND, a função E ou AND. Então, como é que eu leio isso aqui? Lê-se A, S é igual a e B. A e B. Eu não vou utilizar o A. AND B, você pode utilizar os dois termos, tanto em português como em inglês. Existem outras formas também de escrever essa função E. Você pode escrever com esse E comercial, com essa vírgula aqui perto da minha função mais para a esquerda, ou com esse chapéuzinho aqui,
tá? Que é o acento circunflexo. Você pode utilizar ele para representar a porta E. Se você se deparar em algum exercício com algumas dessas representações, elas querem dizer a mesma coisa, todos representam a porta E, tá? Então a gente diz A e B, A e B, A e B, se utilizando essa representação. Existe uma outra situação que a gente chama de tabela verdade. A tabela verdade vai representar todos esses valores que tem aqui no circuito para uma tabela, dizer quem é verdadeiro e quem é falso. Então, a tabela verdade é um mapa onde são colocadas todas as possíveis interpretações. Ou seja, se tiver 0 e 0, 0 e 1, 1 e 1, como é que serão os resultados? Qual será a saída, né? Então, como visto no exemplo anterior, para duas variáveis booleanas, como nós tínhamos aqui, ó, quais são as duas variáveis booleanas? A e B. Essas são as nossas duas variáveis possíveis aqui neste exemplo. Há 4 interpretações possíveis. Por que eu sei que tem 4 interpretações para duas variáveis? Porque eu vou utilizar essa forma aqui, ó. Para n variáveis, ou seja, o n aqui é igual a 2, né? N variáveis booleanas de entrada, há 2 elevado a n interpretações diferentes possíveis. Lá tinha duas variáveis, né? A e B, nesse caso aqui. Então, 2 elevado a 2 seria quanto? 4 interpretações possíveis, que é justamente essa representação, ó. 1, 2, 3, 4. São 4 representações para duas variáveis booleanas. Então, como é que ficaria a tabela verdade? Ficaria assim, ó. Eu teria as minhas variáveis booleanas, a representação da porta E, A e B. Por exemplo, como a gente lê assim, 0 e 0 vai ser 0. 0 e 1 vai ser 0. 1 e 0 vai ser 0. 1 e 1 vai ser 1. Então, na tabela verdade da função E ou da função AND, a gente tem a seguinte situação. Só vai ser verdadeiro quando todos forem verdadeiros. Qualquer valor diferente disso vai dar falso. Agora, seguindo aqui, nós vamos ver a porta lógica E, como é que ela funciona. Bom, a porta que nós vimos até agora foram as funções lógicas E. A porta lógica é a representação gráfica de um circuito. Como é que ela funciona? A função E é um circuito que executa a função E. Então, a porta E, aliás, é um circuito. Exatamente um circuito mesmo de fios que vão representar a execução da porta E. A porta E executa a tabela verdade da função E. Portanto, a saída será 1 somente se ambas as entradas forem iguais a 1. Então, se for 1 e 1, A e B, que cada um dos valores de A aqui seja 1, então a saída possível só poderá ser 1. Os valores diferentes para isso vão ser saída 0. Então, como é que representa? Você utiliza esse símbolo aqui para representar a porta E. Tem as entradas com essas setinhas e tem a saída com o resultado possível. Essa é a figura que representa a porta lógica E ou AND. Como é que seria a tabela verdade, né, de cada uma dessas representações? Você tem aqui, ó, as entradas A e B e a saída, que é o resultado da porta E, que é essa representação aqui, ó, A vezes B, né, ou A e B. A gente utiliza a saída, vai ser A e B, vai ser o resultado dela. Por exemplo, eu tenho como entrada aqui 0 e 0. Entrada na porta E, 0 e 0, a saída vai ser 0. Está aqui representado o local na nossa tabela verdade. Quando eu tiver a entrada 0 e 1, 0 e 1, eu vou ter como saída aqui a função S. A saída vai ser A e B, de 0 e 1 vai ser 0. Quando tiver aqui também 1 e 0, a saída vai ser 0. Está aqui representada na nossa tabela. E quando eu tiver as entradas 1 e 1, ou seja, verdadeiro, verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro e vai sair aqui na nossa tabela. Tá? Então, existe para n quantidades de entradas, que essa figura quer representar, n quantidade, ou seja, independente da quantidade, se tiver 1 milhão ou 1 bilhão de entradas aqui, só vai ter uma saída possível, tá? Só vai ter uma saída. Aí, por exemplo, se eu tivesse 4 variáveis booleanas, qual seria o tamanho da minha tabela verdade? Ou seja, quais seriam todas as possibilidades possíveis de entradas e saídas da minha tabela? Seria isso, ó. Eu tenho A, B, C, D. É só utilizar aquela fórmula lá para a gente saber a quantidade que vai ter.
2 elevado a n, n é o número de variáveis booleanas. Aqui tem quantas variáveis booleanas? Tem 4, né? Então 2 elevado a 4 é igual a 16. Você teria 16 representações possíveis. Pode prestar atenção, ó. De todos os 16 resultados possíveis que tem aqui, o único que vai ser verdadeiro é quando todos forem 1. Então, independentemente do tamanho dessa representação, ele vai ser somente verdadeiro quando todos forem verdadeiros. Tá? Na próxima aula, a gente vê a função O para continuarmos aí nossos circuitos.